O dia que antecede a festa de São Francisco é sempre um dia que nos convida a refletir o seu trânsito para junto do onipotente e bom Senhor. O encontro com a Irmã Morte fez com que Francisco se encontrasse com a vida eterna. Uma questão, porque normalmente celebrar a morte, né? Somos acostumados a celebrar a vida, é o mais comum para nós seres humanos. E por que então celebrar a morte, né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas geralmente a Santa Madre Igreja, quando ela marca a data de um santo, de ser comemorado, ela marca a data da sua morte, né? Salvo algumas vezes que a data não está disponível, mas ela marca a data da sua morte porque para nós é um nascimento, de certa forma, para o céu, né? É uma entrada para a verdadeira vida. Não querendo dizer com isso que a nossa vida, enquanto estamos peregrinando, não tem nenhum valor, pelo contrário, né? É a preparação para essa entrada definitiva na verdadeira vida. Então, celebrar o trânsito do nosso Pai São Francisco, a gente aprende, né, muito mais com ele próprio, né, de celebrar, porque ele se irmanou com esse mistério da morte, né. A narração do nosso Pai da morte do nosso Pai São Francisco, ela se encontra em várias versões dentro das fontes franciscanas, né, cada um com seus detalhes peculiares, mas a gente pode pegar alguns pontos, assim, resumir, né, os pontos mais principais. Nosso Pai São Francisco, né, depois da estigmatização, né, veio como o agravamento da doença, né, da fragilidade do seu corpo. Então, ele passou por diversos lugares, né, e da última vez que ele estava no palácio, né, do bispo, lá sendo cuidado pelos irmãos e tudo, ele pede para voltar à Porciúncula, né, o berço, a fonte do seu carisma inicial, né, de onde ele recebeu as primeiras instruções de Deus, de onde, né, Deus queria ele, né, e ali foi o início, né, então ele volta para o início, e assim como ele fala para os frades, né, durante o seu fim, aqui nessa terra, ele pede para recomeçar, né? Ele escreve até para Nossa Mãe Santa Clara, já nesses últimos dias de vida, assim, eu, pequenino Francisco, né, quero até o fim. Ele já estava no fim, né, mas ele tinha essa dimensão de que ali também era um começo, era um recomeço, né, e até agora ele nada tinha feito, né. Então, Francisco, mesmo já ali no fim da sua vida, ele tem esse desejo do recomeço, né, ele reconhece, né, que mesmo depois de tudo ter feito, mas ele tinha algo mais a dar para Nosso Senhor, para Deus, né? Então, mesmo no instante da sua morte, ali no fim, ele testemunha isso. Então, ele pede para voltar ali para o berço, né, da ordem, lá para a Porciúncula, e lá ele pede para ser estendido no chão, na terra nua, como veio ao mundo, né? Então, a gente já lembra de novo a questão do nascimento, né, para Francisco, né? Ali a morte como um novo nascimento, como não ter nada, assim como ele veio ao mundo, né? Ele se devolve a Deus, a Mãe Terra, ali, sem nada, né? Nos evangelhos também percebemos os vários momentos que, cercado por situações de morte, Jesus gera vida nova na vida de tantas pessoas. A morte, sem dúvida alguma, é aquilo que todo ser humano tem medo, né? Quando se fala de morte, as pessoas veem como o fim de tudo. Ao contrário. Jesus Cristo, quando ele fala da morte, porque que nas grandes passagens do Evangelho, tem algumas passagens bem profundas a respeito da ressurreição. O próprio Lázaro, a filha de Jário, né? Aquela viúva de Naim que ia caminhando e ali o seu filho morto e ela chorando, e ele chega e restaura a vida daquele jovem, também como a filha de Jário e também como os outros que ele ressuscita, né? Lázaro, por exemplo, que era um grande amigo dele. O que é que Cristo quer nos mostrar com isso? Que não é a morte que dá sentido, ou é aquela que tem a última palavra em nossa vida. Ao contrário, a última palavra cabe a Deus. No tempo de São Francisco também vivia em uma sociedade onde as pessoas tinham medo da morte. E São Francisco começa a fazer uma experiência dos tipos de morte que existem. Porque não é apenas a morte corporal ou biológica. Tem outros instrumentos de morte que destroem a vida do ser humano. A injustiça é uma morte. A perseguição é uma morte. A fome é uma morte. A exclusão social também é uma morte. Então são tantos instrumentos de morte que tinha no tempo de Francisco que eles apenas se preocupavam com a morte biológica e se esquecia dos outros instrumentos de morte, que são piores. Porque é aquele que não te dá nenhum direito de você viver essa sua humanidade. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, como São Francisco olhava, ele percebe que a morte é algo bom, maravilhoso na vida do ser humano. E é por isso que ele vai chamar a morte
de irmã, porque ele reconhece na sua caminhada que a morte é dom de Deus. E nós somos agraciados com esse dom de Deus, porque Deus é aquele que caminha conosco. Então, a morte é uma restituição também de uma graça perdida. Quando ele olha para o amigo Lázaro, né, que já tinha 4 dias que estava morto, ele diz: Lázaro, vem para fora. É restituir uma dignidade que foi roubada. Quando ele vê aquela viúva de Naim desesperada porque perdeu seu filho único, é porque ele também olha para si, ele também era filho único. E era costume em Israel, quando uma mulher não tinha um filho, principalmente um filho homem, ou que este filho homem morresse e ela era viúva, ela era obrigada a dar um filho para o marido falecido, vivendo com o irmão, o cunhado. E a gente sabe muito bem a questão dos sentimentos, né? Com a Covid-19, presenciamos um número crescente e triste de mortes em todo o mundo. Mais do que nunca, aprendemos a valorizar ainda mais a vida e a cuidá-la, assim como fez São Francisco. Se a gente percorre, né, toda a biografia do nosso Pai Francisco, tudo aquilo que ele deixou escrito, a gente vai encontrar muita coisa, né? E porque até mesmo a gente pode encontrar até algo contrário, se a gente for ver a questão do homem penitente, como foi Francisco, né, que desprezava tantas coisas da questão do corpo material, mas não era um desprezo da vida. Pelo contrário, ele desprezava quando ele via que aquilo ia contra a vida, quando era questão de pecado e tudo assim, aí isso ele desprezava. Mas se a gente for pegar dentro, né, de toda essa amplidão que tem de biografia, de escrito do nosso Pai São Francisco, se a gente pegar apenas aquele cântico que ele compôs poucos dias antes da sua morte, né, desse mistério da morte, quando ele canta, desde os maiores mistérios da criação até os menores, quando a gente vê que ele reconheceu, né, a presença de Deus em tudo isso, desde a grandeza da criação até as menores criaturas. Então a gente vê aí como ele valorizava a vida, né? Não só também do ser humano, mas também essa vida presente em toda a criação, né, que nos irmana, que nos conecta a toda a criação, né? Então para Francisco, eu acho que cada átomo de vida ali estava a plenitude da vida, né? Acho que ele conseguiu reconhecer isso, e é o que ele nos ensina sobre o valor da vida, né? De encontrar essa presença e de valorizarmos enquanto estamos aqui nessa peregrinação, porque será uma continuidade, né, daquilo que a gente viveu aqui, como a gente viveu a vida, isso será uma continuidade no depois de nossa morte, no nosso entrar na verdadeira vida, né? Eu acho que é isso que o nosso Pai São Francisco nos ensina sobre o valor da vida. É exatamente isso, né? Porque nós sempre queremos olhar a morte como o fim de tudo. Ao contrário, a morte é um processo. E é um processo e em si ela não termina nela mesma. A última palavra é de Deus. Então, eu acredito na ressurreição, né? O próprio credo da Igreja Católica e o próprio Jesus fala: depois de 3 dias eu ressuscitarei. E todos aqueles que caminham comigo, que acreditam em mim, eu também os ressuscitarei. Então, a morte é um processo para algo muito maior e mais pleno e muito mais nobre, que é o próprio reino de Deus. Então, às vezes as pessoas confundem a morte com os instrumentos de morte que aí existem hoje. Mas espiritualmente falando também, nós devemos morrer para tantas coisas. Tipo, o pego pela família, aquele esposo que maltrata a sua esposa. Quando de repente ele cai em si e percebe que ela faz parte da vida dele, o quanto ela é importante na vida dele, né? E muda, tem uma atitude de mudança, ele também é uma morte espiritual. Ele morreu para algo e renasceu para outra coisa. A mesma coisa são aquelas pessoas que têm atitudes sombrias, atitudes de violência, atitudes de perseguição em relação ao irmão. E quando a pessoa se converte e muda aquela atitude, ela também morreu para isso. É uma morte espiritual, é aquilo que chamamos de Pascal. Então, olhar para a morte também no sentido de uma mudança radical de vida. Eu deixo de viver aquilo que me impede de ser humano para viver aquilo que é próprio de Deus, né? Como o próprio São Paulo nos fala uma coisa muito profunda, né? E São Francisco também pegou muito nisso. Quando São Paulo nos convida a sermos santos. E o que é ser santo? É ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, quando eu vivo esses sentimentos, eu morro para aquilo que me impede de ser filho de Deus. Então, a morte também tem essa dimensão. A dimensão de me mostrar e de me levar a ser melhor. E reconhecer que na minha caminhada eu sou tão filho de Deus
quanto o outro também é filho de Deus. Então, a morte, no sentido pascal, nos leva a isso, a reconhecer essa dimensão, que eu devo morrer para aquilo que me impede de ser filho ou filha de Deus. Cheio de amor, ai,